você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Boa tarde. Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender, e nem tão tolo que não tenha algo a ensinar. Com essa frase do francês Blaise Pascal, nós começamos mais um programa Oficina da Mente aqui pela TV Mundo Maior. E você que já nos acompanha, já descobriu qual é o tema de hoje lá pelo Facebook da TV Mundo Maior, onde você encontra um post do programa Oficina da Mente e uma pergunta para que você participe conosco. Mas antes de te falar como você pode participar, é claro que eu vou dar boa tarde, as boas-vindas ao estúdio da TV Mundo Maior, ao nosso querido Humberto Pazian. Tudo bem, Pazian? Tudo bem. Eu gostei da abertura, viu? Gostou? Gostei. Diferenciado, né? Eu achei que você tá assim, superior, assim... Você achou... Não sei. Você tá se sentindo inferior? Não sei, eu tô um pouco assim, fiquei preocupado, não sei. Não sei se tem a ver com o tema de hoje, mas... A gente sempre contextualiza o tema, né, de alguma forma. E vocês que estão nos acompanhando podem participar com a gente. O tema de hoje, complexos de inferioridade e de superioridade também. Através do WhatsApp da TV Mundo Maior, o número vai aparecer aqui na telinha, é o 11 99643 3827. Você pode responder a pergunta: você se sente inferior ou superior a alguém? Manda aí pra gente o que você acha sobre esse tema, quais são as suas dúvidas, porque principalmente, se elas forem dúvidas bem complicadas e bem difíceis, eu vou encaminhar aqui para o nosso querido Pazian. Isso, né, faz isso mesmo. Bota o braço aqui e fala, não, temos você faz uma assim, dúvida aqui. Olha, pronto, aí já vem coisa. E pra gente começar então, Pazian, dessa vez a gente vai falar de complexo. Tá. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Mas o que viriam a ser esses complexos na vida de uma pessoa? Bom, eu acho que, nesse caso, ambos são prejudiciais, né? De alguma forma, eles dificultam. Ele pode ser definido de várias formas, né? Mas, vamos dizer assim, é algo muito forte, é um padrão bem sedimentado, onde a pessoa vive uma situação que ela torna real. Então, no caso da superioridade, ele se acha superior mesmo às outras pessoas, e isso é exposto na sua forma de falar, de agir, em todos os seus atos. E aquele que tem o complexo de inferioridade, ele vê o mundo muito acima dele, né? Eu brinquei aqui no começo, fiquei impressionado. Então, é o caso, se alguém fala uma frase de efeito que ele nunca ouviu, ele não fala que bacana essa frase, né? Ele fala, nossa, eu não sei, se alguém me perguntar alguma coisa. Então, ele lê, a leitura dele do mundo é uma leitura assim, muito acima dele, né? Você pediu para as pessoas colocarem. Geralmente, quem tem o complexo de superioridade não coloca. Não vai colocar. Não vai nem participar. Com certeza. Desse programa aí. E quem tem, às vezes, fica com um pouco de vergonha de colocar, porque, será que eu vou incomodar? Ou será... É interessante isso. Acho que vai ser bem bacana o programa hoje. Sim, e é interessante que as pessoas param para refletir. Sim. Mesmo que elas não participem. Claro que a gente prefere que você participe, divida e compartilhe conosco a sua história. Mas mesmo que elas não participem, elas vão poder compartilhar entre elas mesmas, fazendo uma reflexão sobre isso, né? E pode não dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas é como uma colocação, né? O que conta de alguém, né? Aproveita. Inclusive, Pazian, no Livro dos Espíritos, o próprio Kardec já nos traz que Deus criou todos iguais. Iguaizinhos. Todos iguais. E para chegar no mesmo fim, a tendência de todo mundo é chegar no mesmo fim, que é a perfeição. Mas de onde que viriam, então, essas diferenças tão gritantes para espíritos que, teoricamente, foram criados ao mesmo tempo? Bom, a gente quando mede essas diferenças, Júlia, a gente mede aqui na matéria, né? Que é uma influência muito grande do ego, né? Da personalidade que a gente assume, daquilo que nós achamos que somos. Se fosse pegar todos os espíritos e fazer esse programa lá, eu acho que ia ser diferente, né? Que a visão é outra. Aqui tem muita coisa que interfere,
Então, quem eu acho que sou? Então, a gente se olha sempre com o corpo, com o cargo, com a função, com o pseudo-conhecimento que a gente tem. Isso que modela, né, os nossos complexos, os nossos padrões. E são pensamentos e avaliações que a gente vai fazer no decorrer das vidas. Então, quando a gente encarna, a gente traz alguma coisa no inconsciente, né? Então, por exemplo, quem foi um fidalgo, um nobre, ele pode estar morando numa situação muito ruim, economicamente falando, socialmente falando, mas ele tem aquela soberba, alguns traços, né? Não quer dizer que seja ruim, mas ele traz aquilo, que está na alma dele. Então, de acordo com as vivências que nós tivemos, com as nossas opções, a maneira que a gente encara, a criação dessa encarnação e tudo mais, é que a gente vai se diferenciando. E é mais comum do que a gente imagina, né, essa coisa de diferenças. Sim. E é por isso que a gente está junto aqui, né, para aprender um com o outro. Quando a gente fala, Pazé, de complexos de superioridade e inferioridade, a gente está falando de uma visão distorcida da realidade para essas pessoas que têm os complexos? Olha, de acordo com quem analisa, né, vai ser a realidade de quem analisa. A gente não pode... eu acho que um padrão para todo mundo é muito difícil, né? A gente tem um padrão, olha, quem está próximo disso... Mas, geralmente, quem tem o complexo, né, que ele vive naquela ideia de ser superior e inferior, é, sim, uma visão distorcida. Por exemplo, quem se julga superior? Vamos falar de espíritas, né? Eu, quando falo de espíritas, eu sou espírita, então eu posso falar, mas eu vou com calma, porque tem espírita que não gosta que fale e generalize. Então eu procuro tomar cuidado. Mas existe muito espírita que, por ler bastante, por conhecer bastante, por ter um contato assim mais profundo com a espiritualidade, por ter mais tempo na doutrina, ele tem, sim, um complexo de superioridade em relação aos demais, ou seja, eu sei tudo. E é muito comum isso acontecer. Mas eu não acho que é ruim, porque ele não afeta outras pessoas, mas pode afetá-lo. Porque quando você acha que sabe tudo, você não aprende mais nada. Então, quando chega uma ideia nova, uma ideia que poderia acrescentar alguma coisa, ou dar assim um toque diferente, ela é colocada como não, isso não serve porque eu já sei. E se a gente observar bem, isso não só no espiritismo, mas em outros movimentos religiosos também, os problemas acontecem por causa disso, né? Sim. Esse choque os jovens são colocados, ele é jovem, deixa que ele vai, depois ele vai aprender, mas ouve o que ele está falando. Sim, talvez ele tenha uma ideia assim que não é contrária, é uma forma diferente de ler uma mesma lei espírita, né? Então, eu acho que, nem sei porque eu comecei a falar isso. A gente estava falando da questão de ser uma distorção da realidade, desculpa. Né? Então, no caso, a pessoa que tem, ele não acha que isso é errado, mas ele está vendo as coisas de uma forma diferente, a visão dele como uma visão total e não muda nada. E aquele que muitas vezes se acha pecador, eu estou dizendo no meio espírita, Sim. Eu sou pecador, eu errei muito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ele tem uma visão diferente. Tudo que falarem ele aceita, porque ele não se acredita digno de ter uma ideia, de ter algo no movimento espírita. Às vezes nem põe a sua própria ideia por medo de ser uma ideia pior, uma ideia ruim. Ele já nem tem medo, ele tem certeza que não vai ser boa. A gente falou já em algum programa, há algum tempo já, sobre o julgamento, como um padrão, né? Até que a gente fez uma série longa de programas sobre padrões. O complexo, principalmente esse de inferioridade, pegando esse especificamente, ele seria um auto-julgamento muito punitivo à pessoa? Termina com um julgamento, né? O que causa são as situações que foram envolvendo essa pessoa na vida. Ele pode ter tido, assim, opiniões muito próximas a ele, censura, julgamentos de outras pessoas que formataram isso nele. Mas não deixa de ser um julgamento. Ele se julga inferior. Ele não se acha em condições. E às vezes a gente percebe, Júlio, você já deve ter percebido isso também, que são pessoas bem capazes, têm ideias bacanas, têm uma visão clara da vida, mas ele ou ela não acredita nisso. Sim. E entra quase como numa casca, né? E fica ali preso e fala, não vou colocar nada para fora daqui. Um pensamento vicioso, né? Vicioso, exatamente. E também esse complexo, ele acaba gerando muito medo nas pessoas, muito receio do que pode acontecer, do que as pessoas vão achar, do que vão pensar dela, né?
E no complexo de superioridade isso não acontece, né? Esse medo, esse receio. O medo não, porque quem não aceita as suas colocações é considerado indigno, ou incapaz, ou não tem capacidade para julgá-lo. Então ele vê realmente acima. Tudo é feito para elevar o ego, para mostrar às pessoas... Tanto que geralmente você percebe que as pessoas que têm esse complexo de superioridade muito latente, num diálogo, eles não ouvem as outras pessoas. Exatamente. Eles olham, mas eles não ouvem. Eles estão ali tão cheios de si mesmos, né? Estão só esperando o momento de falar. Exatamente. Né? Por E isso cima. é muito próximo da vaidade, da soberba, né? Do orgulho. Sim, e até do egoísmo. Sim. Que a gente vai falar idolatria nos do próximos ego, blocos. né? É isso mesmo. Exatamente. E, Pazé, uma última questão para a gente levantar antes do nosso intervalo. Hoje, e não só hoje, mas há muitos milhares de anos, a gente vive em uma sociedade competitiva. Sim. Em vários aspectos. Tanto no aspecto social, como principalmente profissional e até educacional. Você acredita que esse seja um dos grandes fatores que geram numa pessoa, numa sociedade, esses complexos de superioridade, de inferioridade? Eu acho que é um dos. Você pensou muito bem isso. Nós vivemos numa sociedade que você tem que ser o primeiro. Sim. No meio de milhares ou milhões, que é praticamente impossível. Então você vive sempre achando que não é bom o suficiente. Se você tem uma visão assim mais realista, mais clara disso tudo, você consegue levar numa boa. Sim. Mas se você já tem uma tendência a se sentir inferior, é muito agravada. Você não consegue ter as notas maiores, você não consegue... As moças não se sentem as mais belas, os rapazes não são os mais fortes e assim por diante, né? É sempre um competitivo. Sempre, né? sempre. Você não participa de uma maratona para participar, você quer ganhar, você quer sair. Então é complicado um pouquinho, mas é verdade. A sociedade atual ela ajuda a pressionar o complexo de inferioridade. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto no nosso próximo bloco. Antes de ir para o intervalo, eu faço aqui um convite para que você participe da campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. É uma campanha que visa manter os trabalhos e as produções da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova também. Você pode participar entrando no site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS ou ligando também para o telefone que está aqui na telinha, 0800 12 18 38. Nos próximos blocos eu falo para você como participar dessa campanha. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.